A gente sabe, conhece há muitos anos que as artérias com o envelhecimento vão ficando cada vez mais rígidas. Esse faz parte do processo natural do envelhecimento. A gente também conhece vários parâmetros da circulação central, da aorta, que ela tem um comportamento um pouco diferente das artérias periféricas, que é onde a gente mede a pressão arterial, é no braço. Então, na aorta, a pressão arterial tem um comportamento discretamente diferente daquilo que acontece aonde a gente mede normalmente. O que muda na atualidade é que estão se desenvolvendo métodos de avaliação da pressão na raiz da aorta e de mensuração, avaliação da rigidez arterial de forma não invasiva. Até então, o que a gente precisava fazer era colocar catéteres dentro da artéria do paciente, chegando até a aorta, ou dentro da artéria periférica, para conseguir fazer análises de vários parâmetros da circulação. Nos últimos anos, tem se desenvolvido e tem se documentado que esses métodos não invasivos, eles têm uma precisão muito boa e eles foram validados ou validados em paralelo, em comparação com a medida invasiva. Então, esses equipamentos estão conseguindo fazer isso de forma não invasiva e tem permitido que a gente utilize esse método para identificar vamos dizer, com que magnitude essa, vamos dizer, alteração da rigidez arterial, do enrijecimento dos vasos, ou o enrijecimento precoce dos vasos, associado aos fatores de risco cardiovasculares, especialmente a hipertensão arterial, está associada a diversos parâmetros clínicos. O que tem sido demonstrado é que a pressão na aorta tem uma correlação mais forte com os desfechos futuros do que a pressão braquial. Então a gente já conhece algumas coisas da hipertensão arterial. Primeira delas, a pressão de consultório, aquela que a gente mede no cotidiano, dentro dos nossos consultórios, ela tem um valor menor do que a monitorização domiciliar, seja com a MAPA, seja com a MRPA, monitorização residencial da pressão arterial. Ambos os métodos, medida fora do consultório, vai ter uma precisão maior e uma correlação melhor com desfechos clínicos. Quem são esses desfechos? AVC, derrame, infarto do miocárdio, lesões diversas da microcirculação renal, do fundo de olho, das artérias do olho, doença arterial periférica, então insuficiência renal, então são complicações da hipertensão arterial. Todas essas complicações têm correlação melhor com a monitorização fora do consultório. Muito bem. E o que tem se demonstrado também é que quando a gente faz a avaliação aprofundada com a mensuração da velocidade da onda de pulso e da pressão na raiz da aorta, a gente tem uma correlação melhor com o risco futuro que esse paciente tem de desfechos desfavoráveis, como infarto e AVC. Esse método foi validado com a medida invasiva, com catéteres dentro da artéria, e também foi validado quando comparado a outros métodos não invasivos já validados. Então, de uma forma muito adequada, foi feita a validação científica desse método, tanto para avaliar a pressão na raiz da aorta, como para avaliar a rigidez arterial. Com o paciente sentado, os dois pés apoiados no chão, o dorso encostado na cadeira, o braço apoiado, semifletido, apoiado numa superfície como uma mesa, por exemplo, como assim, por exemplo. O indivíduo tem que estar em repouso pelo menos 5 minutos, sem conversar, e confortável do ponto de vista
de todos os aspectos. Por exemplo, a temperatura ambiente, não pode estar com muito frio, não pode estar desconfortável, com vontade de ir ao banheiro. Então ele tem que estar numa condição de repouso, 5 minutos, confortável, sentado, com o dorso apoiado, para fazer as medições da hemodinâmica central. Essas são as determinações da diretriz brasileira para medida da pressão arterial em consultório, igualzinha à medida tradicional. O equipamento também é muito semelhante e o que a gente faz é medir 3 a 4 vezes e utilizar as 3 medidas. O próprio equipamento automaticamente determina quais são as medidas mais confiáveis, a gente faz a média de 3 mensurações e com isso a gente tem vários parâmetros de hemodinâmica desse paciente. O profissional que vai fazer as mensurações pode ser o profissional médico, pode ser um profissional não médico, a enfermeira. O treinamento para fazer as medições é relativamente simples e depois que a pessoa criou a habilidade de manusear o equipamento, fica uma coisa bastante automática, bastante simples de ser realizada. Especificamente falando desse método, a forma de laudo é uma forma bastante, vamos dizer, visual, bastante simples. É óbvio que se tem uma série de dados numéricos extremamente importantes para o profissional de saúde, para o médico assistente, mas para o paciente também fica muito fácil de se interpretar de acordo com parâmetros pré-estabelecidos de normalidade. A gente sabe que a rigidez arterial, as artérias enrijecem gradativamente com o envelhecimento. Existe uma média esperada para este enrijecimento. Determinadas pessoas, por condições como a hipertensão arterial, podem fazer com que as suas artérias estejam mais rígidas e que o tratamento adequado e determinados pacientes podem responder de forma diferente às diferentes classes de antihipertensivos. Então, o tratamento antihipertensivo pode, com uma mesma influência na pressão arterial braquial, a medida no braço, pode ter repercussões diferentes sobre a circulação central, tanto em parâmetros de rigidez arterial, como no valor da medida da pressão na raiz da aorta. A rigidez arterial pode ser medida de diferentes formas. A medida mais clássica é a velocidade de onda de pulso. Essa velocidade de onda de pulso ela é medida de forma automática com o equipamento. E com isso a gente tem um parâmetro bastante importante de rigidez arterial. Alguns estudos mostraram que outros parâmetros, como a amplificação da pressão de pulso, pode ter também uma correlação muito boa com desfechos futuros, especialmente em indivíduos idosos e indivíduos muito idosos, acima de 80 anos de idade.